Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui outra vez e nesta oportunidade, em nosso programa Mensagem de Esperança, trazer um comentário muito breve, na verdade uma apresentação da lição da Escola Bíblica Dominical que estará sendo ensinada amanhã em todas as igrejas Assembleias de Deus de nossa cidade, aqui em Campina Grande. Lição essa que será estudada nas classes de adultos e que trará o seguinte tema: Jesus escolhe seus discípulos. Deixe-me lhe fazer uma pergunta, caro irmão, irmã, você que está na audiência deste programa. O que é ser discípulo de Jesus? A Escola Dominical amanhã estará aí para nos ensinar sobre o grande mestre, o maior mestre que este mundo já conheceu, e sobre a escolha que ele fez de muitos homens e mulheres que estiveram junto dele, lhe auxiliando em seu ministério e também dando continuidade à obra que ele iniciou há 2000 anos atrás. Jesus, na perspectiva do evangelista Lucas, que é o livro do Novo Testamento que estamos estudando ao longo desses 3 meses, que começou agora em abril e se estende até o mês de junho, nós estaremos vendo Jesus, o homem perfeito, na perspectiva do evangelista Lucas. E dentro do evangelho de Lucas estaremos vendo a seleção de discípulos feita por Jesus Cristo. Deixe-me pontuar então 2 coisas muito breves neste meu comentário. Primeiro é sobre o grande mestre Jesus e segundo sobre o processo de seleção dos seus discípulos. E você está desde já convidado para estar amanhã na Escola Dominical, tendo um estudo muito mais abrangente. As aulas na Escola Dominical costumam demorar em torno de 50 minutos, 1 hora, então você vai ter tempo suficiente para aprender muito da parte de Deus. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: "Vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou." Indubitavelmente, sem qualquer sombra de dúvidas, Jesus Cristo foi, é e sempre será o maior ensinador que o mundo já conheceu. Maior que os ensinadores gregos, maior que os oradores romanos, maior que os grandes pedagogos que a Europa e mesmo a América Latina produziu nos últimos anos, Jesus Cristo ele é mestre por excelência. Facilmente qualquer doutor deste mundo do qual você já tem ouvido falar, sentaria numa classe de discipulados para aprender com o mestre Jesus. Lembre de qualquer professor que você já teve na escola. Lembre de qualquer mestre que já lhe ensinou em um curso técnico ou tecnológico ou mesmo na universidade. Você se lembra dos mestres, dos doutores que lhe educaram, que lhe ensinaram, que lhe transmitiram conhecimento? Todos eles estão à sombra do grande mestre Jesus Cristo. Não é à toa, tão grande ele é, que o seu ensino, a sua vida e a sua obra revolucionou a história da humanidade, dividindo a história e o calendário do mundo em antes e depois. Aliás, você sabe, o calendário humano não está dividido em antes e depois de Maomé, antes e depois de Siddhartha Gautama, antes e depois de Paulo Freire, o grande educador brasileiro nosso, aqui apontado como o maior pedagogo do Brasil. Não, o calendário está dividido em antes e depois do grande mestre Jesus Cristo. E Jesus ele foi um grande mestre que ensinava coisas profundas com palavras muito simples. Jesus falava a linguagem da dona de casa, Jesus falava a linguagem do pescador, do agricultor. Jesus também falava uma linguagem erudita quando se fazia necessário nos debates que ele costumeiramente travava com os grandes mestres de sua época. Jesus ele dava aula aos 12 anos de idade para os doutores no templo em Jerusalém. Ele, sem sombra de dúvidas, é um grande mestre. E esse grande mestre, que é apresentado no Evangelho de Lucas, porque você sabe que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, abordam a vida de Cristo considerando-o Senhor, Rei, o Messias prometido, Deus, né? O próprio João apresenta muito Cristo na perspectiva de sua divindade, mas Jesus Cristo não é só Senhor, Deus, o Messias, o bom pastor, como ele mesmo disse, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele também é um grande mestre, ele também é um grande ensinador. E há 2000 anos atrás, ele escolheu, a princípio, 12
12 homens para estar ao seu lado. 12 homens que estivesse junto dele e com os quais ele pudesse comunicar verdades sublimes do reino de Deus, coisas que não foram comunicadas a quaisquer pessoas. Você pode imaginar, por exemplo, o apóstolo João. A Bíblia diz que João costumava reclinar a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Ô meu irmão, você pode imaginar as coisas lindas, sublimes, as palavras calorosas que impactaram a alma daquele apóstolo e que ele ouviu tão de perto? Eu acho que poucas pessoas estiveram tão perto de Jesus quanto o apóstolo João. Isso é ser discípulo. Aliás, a pergunta que eu fiz logo no início foi: você sabe o que é ser discípulo de Jesus? Discípulo é isto, é alguém que é chamado ou alguém que se disponibiliza para aprender junto de um mestre. Não é um aluno qualquer que vai à escola apenas no turno de um dia, 4 ou 5 vezes por semana, e que segue a sua vida normalmente nos demais horários livres. Não. O discípulo é aquele que está junto, diária, cotidianamente, que dedica-se exaustivamente a estar junto do seu mestre, aprendendo aos pés dele. Pois bem, Jesus ele escolhe 12 homens que estivessem junto de Jesus. Porque não basta apenas ouvir as belas palavras de Jesus, os belos ensinos de Jesus, para ser um bom discípulo dele. É necessário estar junto de Jesus. É necessário desfrutar de comunhão, de amizade. Aliás, vale aqui perguntar a você, caro amigo que está nos acompanhando nesta programação: você se considera um discípulo de Jesus? Ou você acha que é apenas um aluno à distância? Hoje nós temos aí, os cursos à distância têm se multiplicado e hoje as pessoas têm perdido, o mundo virtual tem concedido ao mundo esse distanciamento das pessoas. Então até as aulas hoje você fica em casa, através de um computador, você recebe todo o conteúdo, todo o ensino, mesmo que à distância de um professor. Mas ser discípulo não é isso. Com Jesus não há ensino à distância, com Jesus o ensino é próximo, é perto, é junto dele. E Jesus escolheu esses 12 homens, depois ele escolhe mais 70, porque Jesus trabalha com a visão de multiplicação. O reino de Deus é multiplicação. Ele começa sozinho, escolhe 12, depois escolhe 70, que pudessem sair de 2 em 2, proclamando as boas novas de Deus para o mundo, começando por Israel, mas depois ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E quando Jesus diz confins da terra, ele inclui o Brasil, ele inclui a Paraíba, ele inclui Campina Grande. Louvado seja Deus por isso, porque quando Jesus delega aos seus discípulos a missão de proclamarem o Evangelho, Jesus já estava pensando em você e em mim. Então todo discípulo de Jesus tem um chamado, todo discípulo de Jesus tem um treinamento e todo discípulo de Jesus tem uma missão. Jesus ele primeiro nos chama, depois ele nos treina e depois ele nos envia. E não pode pular as etapas. Você não pode sair e fazer a obra de Deus sem que tenha sido chamado por Deus para isso. E você também não pode fazer a obra de Deus sem que antes tenha recebido a capacitação e o treinamento. Ô meu irmão, eu quero muito que você esteja amanhã na escola dominical, na Igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, para que você possa perceber e aprender dentro do Evangelho de Lucas essa grande obra que Jesus iniciou, a obra da educação cristã e que tem mudado a história da humanidade. Aliás, é a única coisa que ainda pode salvar este mundo da degradação moral, da corrupção política e de toda sorte de perversão que tem se alastrado na humanidade. É a pregação e o ensino da palavra de Deus. E Jesus disse: orai ao Senhor da seara, porque grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Uma obra que começou com Jesus, depois foi com 12, depois com 70, hoje Jesus também deseja contar com você. Esteja na escola dominical amanhã, e não é só classe de adultos, porque nós temos classes para jovens, classes para juvenis, para adolescentes e para crianças. A escola dominical é para toda a família. Venha receber treinamento junto de Jesus para ser um bom discípulo seu e levar a palavra de Deus a todos quantos o Senhor te enviar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus.